Boa tarde, meus irmãos. Que a doce e serena paz do meigo Rabi da Galileia se faça presente conosco neste instante em que nós estaremos estudando o Evangelho abençoado por Ele, que nos deixa como verdadeiro legado divino os seus ensinamentos. O nosso estudo de hoje é no Evangelho, o capítulo 18, item 16. O capítulo 18, muitos são chamados e poucos escolhidos, e o item 16 reconhece-se os cristãos pelas suas obras. Quem nos traz é Simeão. O Simeão, quem seria o Simeão, né? Nós andamos estudando e, como era um nome comum na época, tiveram dois Simeão com o nome de Simeão que chamaram a nossa atenção no momento lá do mestre. Tem um que a gente vê no Inácio de Antioquia, que próximo a Antioquia ele é quem prega, é quem cuida dos cristãos. Acredito que seja ele. E ele morre em nome do Cristo. E o outro Simeão é aquele que recebeu a inspiração que precisava conhecer Jesus. E quando ele o conhece, ele diz: agora eu posso morrer sossegado. E é um dos dois que nós acreditamos que seja este. E ele traz para nós duas partes no Evangelho. O outro é o capítulo 10, o item 14, onde ele nos fala sobre o perdão das ofensas. São duas mensagens trazidas por Simeão. Acreditamos que seja o Simeão próximo a Antioquia, porque lá ele pregava em nome do Cristo. Ele comenta as palavras de Jesus, que diz assim: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Se nós formos analisar esta fala de Jesus, nós vamos compreender que nem todos que se mostram, apenas se dizem religiosos, se acham que estão buscando a Deus, nem todos têm a condição de realmente estar conectados com Cristo, não é? Aí a gente vê que ele evidencia o critério de Jesus no reconhecimento do que é ser cristão. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo, isto é, no fogo das consequências da sua improdutividade e da sua imperfeição. Aí a gente analisa a importância de compreendermos as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas palavras, né? Todavia, nós vamos observar que a árvore frondosa do cristianismo, que produz frutos de esperança, de fé, ainda não é compreendida por muitos que se põem sob sua fronde, não aproveitando os seus frutos, por não perceber a qualidade do seu sabor e a riqueza das suas substâncias para a saúde, prazer e bem-estar da alma. Porque quando a árvore quando descobrimos que os frutos são doces, são os que nos trazem prazer, são os frutos do bem, são os frutos da paz, os frutos do amor. Então, na realidade, nem todos que se dizem cristãos o são,
pois muitos buscam amoldar os seus frutos às suas conveniências materiais. Infelizmente, muitos de nós ainda fazemos isso. A gente quer amoldar os ensinamentos de Jesus às nossas conveniências, devido talvez à nossa ignorância, ao nosso atraso, né? Como amoldar as nossas conveniências materiais, usando para os nossos próprios interesses, as atitudes próprias de um ser imperfeito e rebelde, que não sabe ainda usar todos os recursos da alma para ver, para ouvir, para sentir, para palpar, para cheirar a vida na sua essência. Desse modo, o cristianismo, para muitos, se tornou uma árvore improdutiva ou produzindo maus frutos. E o Simeão, ele conclama o cultivo dessa árvore como Jesus a plantou, regando-a com seus ensinos e dando-lhe o adubo dos seus exemplos, porque só ele é o nosso modelo e guia que nós temos que ver como verdadeiro modelo e guia, que é o nosso mestre, né? Aí, para a gente regar, plantar os ensinamentos de Jesus, para nós darmos o verdadeiro adubo com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com os nossos ensinamentos, através dos ensinamentos do Mestre, né? Então, durante o nosso viver no mundo material, que é imperfeito, mesmo percebendo e sabendo que muitos dos seguidores de Jesus deixam essa árvore do cristianismo sem os cuidados e ainda mutilam. Muitos de nós mutilamos a árvore do cristianismo com as nossas atitudes impensadas. Deixa assim como Cristo nos deu, assim nos pede o Simeão. Não mutileis, não vamos destruir, cortar algo que foi tão bem feito e tão perfeito, porque a sombra da árvore do cristianismo ela é imensa. Ela quer estender-se sobre todo o universo, sobre todo, iniciando pelo nosso universo interior, depois o que nos rodeia, e à medida que nós vamos plantando as sementinhas que o Cristo nos deixou, nós vamos contribuindo para que essa árvore floresça, cresça. Então não corteis, que nós não cortemos a ramagem, porque os frutos da árvore do cristianismo, eles são generosos, eles caem com abundância para atender o viajor cansado, que deseja chegar ao seu destino. Quem é o viajor cansado que deseja chegar ao seu destino? Somos todos nós, andarilhos planetários, que vamos e voltamos, vamos e retornamos e cansamos de errar. Por isso, nós precisamos sim plantar e regar e cuidar dessa árvore que Jesus nos deixou. Por isso, esses frutos eles devem ser distribuídos a todos, na sua pureza cristã, sem deturpações, sem querer adequá-los às conveniências individuais e sociais, sem querer moldar, né? Então, o contrário, quando ocorre o contrário,
deve ser feito, que cada um de nós deve esforçar-se para adequar-se a ele, estudando os ensinamentos do Mestre, analisando sempre dentro do contexto geral da mensagem de Jesus, porque só assim os seus frutos poderão ser apreciados e desejados por todos, começando por nós. Nós temos que saber utilizar, cuidar para poder nós mesmos desejarmos o fruto do cristianismo. Só assim nós teremos como condição de cumprir a função de tornar essa humanidade imperfeita, egoísta, materialista, orgulhosa, em uma humanidade fraterna, solidária, progressista no bem de todos e para todos. São muitos os chamados e poucos os escolhidos, assim falou Jesus. Mas esses muitos chamados, somos todos chamados. Por que poucos escolhidos? Porque poucos de nós se deixam escolher. Aí é preciso que seja assim, visto que o Mestre também disse que nenhuma ovelha das que o Pai lhe confiou se perderá. Quando ele diz isso, ele está nos mostrando que nós vamos conseguir, todos vamos conseguir, mais cedo ou mais tarde. Nós poucos somos os escolhidos agora, devido ao nosso egoísmo, nosso orgulho, nosso apego material, e a gente se distancia do caminho, não é? Então, quando ele diz que nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá, ele nos atesta que nós vamos poder sim conseguir evoluir e chegar onde ele quer que nós cheguemos, né? Toda a humanidade da Terra, ela é constituída de encarnados e desencarnados. Alcançará um dia a perfeição e a felicidade. E ele nos disse que sede perfeitos. Para que nós cheguemos à condição de perfeição, é preciso regarmos a árvore do cristianismo. Busquemos nós, os espíritas, divulgar os ensinos de Jesus à luz do espiritismo o mais possível, usando os recursos disponíveis sempre que houver a possibilidade, mas principalmente pelo exemplo do esforço de vivenciar no nosso dia a dia. É o nosso cadinho reparador. O nosso dia a dia tem que ser com paciência, com harmonia, com alegria, vencermos os degraus, os óbices, os pedregulhos, os espinhos do caminho. É preciso que saibamos vencer com amor, com dedicação, com alegria, para podermos harmonizar o mundo que nos cerca. Principalmente, sempre que houver a possibilidade, a gente tem que colocar em prática o esforço, o exemplo de vivenciar no dia a dia, em qualquer circunstância ou situação, com quaisquer pessoas, sempre teremos essas oportunidades de servirmos, de amarmos. Só assim nós estaremos aproveitando os frutos bons dessa árvore sublime que veio para toda a humanidade e cuja regra áurea é fazer aos outros tudo o que nós desejamos para nós. Assim nos ensinou Jesus. E quando Jesus nos recomenda a edificarmos a casa sobre a rocha, ele refere-se à necessidade de nós termos uma diretriz.
de nós termos uma diretriz segura no desenvolvimento da vida, vivenciar o bem, o amor ao próximo, no pensamento e na ação, porque ser cristão não é um rótulo, mas é uma vivência. Então é preciso que nós estejamos sempre atentos aos cuidados que precisamos ter, né? Quando eu descubro as minhas mazelas, não é não é para me entristecer, não. É para eu me autoconhecer. Se eu descubro as minhas mazelas, é um ponto que eu estou adiantando para eu me conhecer, me reencontrar, me reinventar, me redescobrir e me melhorar. Aí sim, não é para ficar parado no sentimento de culpa. Então, o cristão que diz apenas Senhor, Senhor, não, nem todos entrarão no reino dos céus, que é a nossa lição de hoje, ele é apenas um cristão de nome, não é um cristão real, mas que não vive em si mesmo a essência dos ensinamentos de Jesus, porque ainda não despertou a alegria da interioridade de dar de si mesmo. Porque no próprio instante que se desperta para se sentir bem, fazendo bem, aí sim começa a acordar, né? O Evangelho, ele não é para ser lido e guardado na estante, não. Ele tem que ser vivido, ele tem que ser aplicado em toda a vida de relação. Para a gente se tornar um cristão digno de ser chamado como tal, é imprescindível que a gente se revele pelas nossas obras, em qualquer circunstância, em qualquer oportunidade de nossas vidas. Né? Cuidado. A obra mais difícil de ser feita é a que é de dentro de nós mesmos. Cristão, na verdadeira acepção da palavra, não é somente o que guarda, isso aí eu já disse, os ensinamentos de Jesus, de forma dócil, compreensível, misericordioso, mas é também aquele que busca motivos edificantes, que realmente ergam o reino da interioridade sobre os alicerces que o sustentem. É importante que nós busquemos, não é que a gente só aproveite as oportunidades, mas a gente também busque oportunidades. Os espíritos, em sua essência divina, eles não foram criados para permanecer em repouso, não. A vida é uma dinâmica, é uma eterna dinâmica. E para dinamizar as potências no trabalho, no exercício da caridade, nós precisamos ser agentes transformadores do meio em que a gente vive. Uma certa feita, um médium perguntou ao Chico como deveria fazer para que a mediunidade se lhe desenvolvesse de forma mais ampla. Aí o Chico respondeu assim: olhe, quando eu comecei, fiz ao Emmanuel a mesma indagação que você está me fazendo. Ele me disse que eu precisava trabalhar. Decorrido algum tempo, perguntei de novo. Veio a resposta de que era preciso trabalhar mais. Passado alguns meses, olhem só, distanciadas as vezes que ele perguntou. Passado alguns meses, tornei a fazer a mesma indagação a Emmanuel. Ele me respondeu: Chico, você está me obrigando a lhe dizer que é trabalhar mais e perguntar menos. Aí o Chico disse assim para o médium: nunca mais tive coragem de perguntar nada semelhante a ele.
porque a disciplina era a meta que o Emmanuel tinha com o Chico. Disciplina, 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 né? Sempre a disciplina. Aí um outro momento com o Chico, um outro exemplo que eu achei interessante, foi que alguém comentava sobre a falta de liberdade dos espíritas que abraçam a casa e a causa do Cristo. Aí sabe o que o Chico respondeu de forma bastante atenta, porque ele era muito atento? Ele disse: obedeço a tudo para ser livre. Cumpro o dever e o trabalho para não desmoralizar a liberdade. Emmanuel sempre me recomendou a disciplina. A disciplina não é uma cela trancada, é a chave da porta que lhe permite sair e voltar, que lhe dá a liberdade, né? É muito interessante, eu achei muito interessante essa reflexão, porque quando ele diz assim: obedeço a tudo para ser livre, cumpro o dever e o trabalho para não desmoralizar a liberdade, quando ele diz que obedece a tudo, é a tudo que é do bem, é a tudo que é da causa do Cristo. Então, a disciplina que ele nos mostra, e ele nada melhor do que ele para nós mostrarmos o nosso tema de hoje, que é pelas obras que se reconhece o cristão. É muito interessante nós refletirmos acerca que o Chico merece sim de se ver, de se compreender que ele, pelas obras, é que se reconhece o cristão. O André Luiz, ele passa para a gente um determinado pensamento que diz assim: levante todos aqueles que estiverem caídos ao seu redor. Você não sabe onde seus pés tropeçarão. Estas palavras do André Luiz, ela nos alertam quanto ao nosso dever de ajudar todos os que caem, não só física como moralmente, porque nós não temos o direito de criticar quem cai, não temos. Quantas vezes nós caímos ao longo de nossas reencarnações e sabe Deus que quedas nós tivemos e como devem ter sido muito desastrosas. Então, quem somos nós para criticar, né? Isso faz parte das obras do cristão, é ter indulgência com as faltas alheias. Nós temos que ser indulgentes. Nós não temos o direito de apontar a ferida do outro se nós não tivermos condições de ajudar a lenir as dores, a cicatrizar os ferimentos. Não sejamos aqueles que colocam o dedo na ferida. Chega de críticas, chega de falhas morais de nossa parte. Então a gente tem que ajudar o outro a erguer-se tal como nós gostaríamos que fizessem conosco, se estivéssemos no mesmo caso, no mesmo lugar. Por isso é aí que é bom trabalhar a empatia, porque quando nós trabalhamos a empatia, nós nos colocamos mentalmente no lugar do outro e nós aprendemos a compreendê-lo de forma melhor. A doutrina dos Espíritos, ela nos convoca a olharmos para nós mesmos. Ela nos chama a trabalharmos o autoconhecimento. Ela nos induz a sermos melhores, que o nosso nível de consciência que a gente já adquiriu, que ele seja trabalhado para empatia em relação ao outro. Então, quando eu descubro as minhas mazelas,
eu já estou a caminho. Então, é preciso também que a gente trabalhe, aproveitando a dica, a carona do Simeão, é preciso que nós trabalhemos também o perdão, mas sobretudo o auto-perdão. Porque quando eu trabalho o meu autoconhecimento, eu tenho que aprender a me perdoar das falhas que eu já tive e que sou consciente, e à medida que eu me perdoo, eu sou aprendiz do perdão. À medida que eu me perdoo, eu aprendo a perdoar também o outro. Como é que eu vou dar para o outro algo que eu não tenho? Como é que eu vou perdoar alguém se eu não me perdoo? Eu tenho que me perdoar. Eu também sou filho de Deus. Perdoar as minhas falhas para, em cima delas, eu fazer as corrigendas e doravante me reerguer daquelas falhas morais e construir uma pessoa melhor naquele item que é exatamente onde eu me encontro falhando. Por isso é que nós temos que olhar o nosso evangelho de hoje. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E eu aprendo a fazer a vontade do meu Pai quando eu começo por mim mesmo a me amar, a me perdoar, a ser indulgente com as minhas falhas, para eu ser indulgente com a falha do outro. Eu sou indulgente, vírgula, eu sou indulgente assim comigo para eu me perdoar, mas eu tenho que me corrigir, que é para poder eu aprender a seguir. O Eduardo Galeão, ele diz, nós somos aquilo que fazemos. Então, aquilo que nós fazemos é o que nós somos. A gente já dá para compreender como é que nós nos encontramos em cima do que a gente faz no dia de hoje. E nessa pandemia, será que eu estou fazendo tudo direitinho? Estou aproveitando o meu tempo? Que Jesus ilumine e abençoe nossos corações, meus queridos irmãos.